boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e esse é o Mulheres em Pauta, um espaço na TV Câmara para a gente debater ideias importantes para a nossa cidade. No programa de hoje, o tema é Vidas Trans em Mogi das Cruzes. E para a gente se aprofundar nesse assunto, nós temos duas convidadas, a vereadora Inês Paz e Sofia Falcone. Sejam muito bem-vindas. Vereadora, boa noite mais uma vez aqui, seja bem-vinda. Olá, Júlia, olá a todas e todos que estão acompanhando Mulheres em Pauta. É mais um tema, bastante importante dentro da diversidade. Então, quem não me conhece, sou Inês Paz, sou professora aposentada, 40 anos dedicada à educação e nessa legislatura eu estou como vereadora pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, eu trouxe hoje para a gente fazer esse debate da diversidade, da mulher trans, da população LGBT, que é polêmico, mas é importante nós fazermos o debate porque as pessoas existem e é preciso ter políticas públicas voltadas também para essa população. Então, eu trouxe para falar sobre esse tema a Sofia, que é mulher trans e também é empresária. Então, convido aí a Sofia para fazer a sua apresentação. Obrigado, vereadora. Obrigada, Júlia. Meu nome é Sofia Falcone, sou empresária aqui de Mogi das Cruzes e sou também conselheira da coordenação do Fórum Mogiano LGBT. Sou uma ativista aqui, luto pelos direitos de pessoas trans, LGBT em geral, e estamos aqui para debater um pouquinho das dificuldades que a gente vem enfrentando e entre outras coisas, em Mogi. Certo. Queria, para a gente introduzir ao tema, queria que você contasse um pouquinho como é a realidade para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Às vezes não tem tanta noção, às vezes não tem tanta proximidade assim. E você, além de militante, como uma mulher transexual, também queria que você contasse um pouquinho do dia a dia para a gente. Ok. O dia a dia de uma pessoa trans não é muito fácil. Eu vivi na pele durante muitos anos a dificuldade de aceitação, de reconhecimento da minha identidade de gênero. Eu, como mulher trans, que é a minha identidade de gênero, desde muito cedo, muito pequenininha, quando eu tinha meus 3, 4 anos de idade, eu tinha já a certeza de quem eu era. Mas a sociedade sempre me falou o contrário, ela me dizia, não, mas você tem que agir, você tem que ter as suas posturas referentes ao sexo masculino, mas isso não era o que acontecia, era algo muito conflitante. Eu sofri muito bullying em escolas, sabe? A falta de respeito que se existe com a identidade de gênero das pessoas é complicado. E durante a minha adolescência, a situação piorou muito, porque eu tinha um a mais, ou seja, eu sou lésbica também. Então, o que isso significa? Que a minha orientação sexual é para mulheres. Eu gosto de mulheres, me relacionar com mulheres. E isso me complicou muito o meu entendimento também. Porque eu falava, não, será que eu estou errada? Será que eu não estou? Eu precisei de anos de terapia, psicólogo, psiquiatra. É uma equipe multidisciplinar que acaba levando você ao seu entendimento. Fala, não, realmente eu sou isso, eu não sou aquilo. Apesar da certeza que você tem, essa confirmação foi necessária na minha vida. Sim, né? Fora as questões internas, ainda tem que lidar com todo o fardo da sociedade. Vereadora, a senhora, sempre da área da educação, como você enxerga esse assunto na educação? A educação no Brasil, até ontem, dia 28 de abril, foi o Dia Nacional da Educação. A educação brasileira, é preciso a gente analisá-la como uma questão estratégica, que para de fato preciso ter investimento, uma preocupação do que nós queremos para esse país. E nesse aspecto, a educação, eu vou falar muito mais na educação pública, porque é uma educação que atinge a maioria da população, principalmente essa população como a Sofia, que está na escola pública. Quer dizer, muito raro você... claro que tem a questão da população LGBT, tem também um corte de classe social.
Então, a educação ela precisa estar voltada para as questões sociais. Porque nós, não adianta falar o seguinte, eu sou contra, eu sou a favor. Não é uma questão de torcida, é uma questão que os problemas existem. E na medida que a realidade está existindo, quer dizer, então nós temos mulheres trans, nós temos homens trans, nós temos uma população LGBTQIA+, cada vez mais a gente vê a identificação de pessoas com a relação a gênero. Então, acho que é importante fazer dentro das escolas essa preparação, essa preparação. E quando eu digo isso, também não é só com relação à questão da comunidade LGBTQIA+, mas também da questão racial, da questão do machismo, porque nós acabamos sendo formadas, e esse tema a gente tem aparecido tanto no meu primeiro programa que eu participei, como no segundo tema que eu tenho participado, eu tenho insistido que essas questões, a gente precisa analisá-las, que a sociedade brasileira ela foi estruturada, ela foi formada para ser uma sociedade machista, para ser uma sociedade racista, para ser uma sociedade patriarcal. E para você romper isto, você tem que começar na educação. Então, nesse sentido, é fundamental o debate que está tendo, e nós introduzimos na Conferência Nacional de Educação, na Conferência Popular de Educação, e agora estamos aguardando que venha para a Câmara Municipal o Plano Municipal de Educação. É preciso colocar no Plano Municipal de Educação o debate sobre esses temas, machismo, racismo, a questão do LGBTQIA+, para a formação dos nossos jovens. É claro, na prefeitura, na questão municipal, a prefeitura trabalha com uma modalidade infantil, crianças pequenininhas, neném, berçário, até o ciclo 2, que é o chamado aí o 6º ano ao 9º ano. Mas é possível você fazer, através de metodologia lúdica, você trabalhar com esses temas. Tem uma experiência bastante fundamental, e eu até tinha colocado para o ex-secretário de Educação, o André, a respeito de lá em Campinas, a gente tem uma escola, uma creche, que faz esse trabalho com as crianças de forma lúdica, com o trabalho com bonecas. Então, é fundamental. Quando for debater o plano municipal, é preciso ter essas audiências públicas, é preciso que a sociedade se apodere desse debate, que ela venha contribuir, porque o que nós não podemos permitir é que pessoas, que seres humanos, então, que são seres humanos, são pessoas, elas sejam hostilizadas, elas sejam assassinadas, simplesmente por ser mulher e por ser mulher trans, homem trans, por ser aí da população LGBTQIA+. Então, acho que o debate tem que ser nesse aspecto, tem que ser educacional, tem que ter políticas públicas para atender as pessoas que têm a sua identidade de gênero. Temos que respeitar. Nós estamos vivendo, nós estamos numa democracia. Querem acabar com ela, mas nós estamos numa democracia, e na democracia você precisa respeitar as posições, você precisa respeitar as religiões, e você precisa respeitar as identidades que as pessoas têm dentro delas. Elas são seres humanos, então nós precisamos respeitá-las como elas são. Sofia, como era a sua relação nas escolas com os professores e diretores? Você acha que existiu uma evolução assim, na escola ensino fundamental, para as universidades? Como foi esse trajeto? Bom, como disse, sofri muito bullying nas escolas, né? Também dos professores. Também dos professores e diretores. E tinha um fato que acontecia comigo frequentemente, é que os alunos acabavam me amarrando na quadra, alguma coisa assim, né? Uma forma muito agressiva de bullying naquela época. Eu tenho 52 anos, né? Dá para fazer mais ou menos uma conta aí. E era um fato assim, interessante, que quem vinha me soltar normalmente era ou o diretor da escola ou algum assistente, alguma coisa assim. E nunca foi levantado esse problema como sendo algo a se discutir com os pais,
tanto que os meus pais nunca foram envolvidos nessa discussão. E hoje, o que acontece? Nós vamos muito em escolas, nós fazemos a nossa militância, nós conversamos com os professores, conversamos com os diretores de escola. E esse fator nos mostra que os alunos estão hoje demonstrando, tendo a liberdade de mostrar quem eles são, na verdade, a identidade de gênero principalmente, mas os professores e diretores ainda têm uma certa resistência, eles têm uma certa dificuldade de entendimento, porque eles estão nessa minha época, sabe? Essa minha época foi muito difícil. Então, hoje você vê essa diferença. Então, quando nós vamos nas escolas, nós explicamos, eu conto muito a minha vivência, sabe? Eu tenho um fato que eu gosto muito de dizer, é assim, gente, não é escolha, não é opção. Eu não escolhi, eu não optei nada. A gente escuta muito assim as pessoas dizendo para a gente, mas essa sua escolha tem consequências. Gente, não é escolha. Desde muito cedo eu tinha muita certeza do que eu era e tudo mais, só que eu tinha que ficar no armário, porque o bullying, a força que a sociedade tinha em cima disso era muito grande. Hoje a gente vê as pessoas tendo mais facilidade de sair desse armário, das pessoas podendo viver quem elas são. Mas mesmo assim, existe uma resistência muito grande. Muitas vezes a família não aceita, então existe uma certa dificuldade dessa criança, adolescente, vamos dizer assim, levar um nome social para dentro da escola. Existe uma certa dificuldade até mesmo que se você leva essa criança num posto de saúde, algo normal que eu preciso ir porque aconteceu algum fator de saúde e tal, e o desrespeito ao nome social nesses órgãos ainda existe, ele é muito grande. O bullying dentro de empresas, você arruma um emprego já, a dificuldade de uma pessoa trans conseguir um emprego é muito grande, é muito difícil isso. Então, quando ela consegue, ela tem que enfrentar essa resistência por parte de empregadores, de trabalhadores e colegas de trabalho que têm dificuldade de aceitar. Sim, falando um pouquinho dos nomes, né? Além da dificuldade de aceitação, de respeito, ainda se depara com valores altos. E é um processo um pouco complicado também, para retificação de nome, de gênero. Sim, exatamente. O processo de retificação de nome, ele é caro. Ele chega a ser assim, difícil, chega a ser impossível para pessoas trans, principalmente as que estão desempregadas. E acaba sendo um ciclo. Por quê? Sim. Para a pessoa conseguir um emprego, é importante ela ter o nome retificado. Muitas têm dificuldade na hora de entregar os documentos. Ela passa nas entrevistas, o empregador vê que ela é uma pessoa capaz. Porque as pessoas trans são capazes, elas são altamente capacitadas, elas têm vontade, elas têm muita vontade de exercer a profissão. Então, quando ela consegue, é um profissional fantástico dentro das empresas. Eu digo isso por experiência própria. E o que acaba acontecendo? Ela passa nas entrevistas, ela passa em todos os processos seletivos. Na hora que ela entrega o documento, aí a própria pessoa do RH às vezes fala assim, puxa, mas isso vai ser muito difícil aqui na empresa. Que banheiro que você vai usar? Não é verdade? Como é que as pessoas vão te tratar? E isso é simplesmente um tabu, gente. Isso não tem o menor problema. Agora, com a retificação, facilita muito. Só que os custos são realmente elevados. Sim, vereadora, a senhora também enxerga esse ciclo, né? Porque desde a infância a pessoa já sofre ali com bullying, sofre com um amparo psicológico mesmo de todo esse processo. Depois, quando vai para o mercado de trabalho, vê essa dificuldade, o que gera um problema no financeiro também. Como a senhora enxerga esse ciclo? Infelizmente, esse ciclo é colocado, e a gente tem debatido isso, que essa questão da identidade, a questão, como a Sofia colocou, né, ficava dentro do armário, essa questão de sair do armário, a gente está sentindo que cada vez mais as pessoas estão assumindo, mas também isso é fruto de uma luta, é fruto de pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, que fazem esse trabalho, porque senão a gente cada vez mais seria difícil. E também avalio que esse ciclo, para ser rompido, é preciso
organização, é preciso ter entidades, é preciso ter vontade política, porque não existe vontade política para você romper esse ciclo, não existe vontade política. Acho que a política colocada estrategicamente, eu penso dessa forma, dentro do nosso país, para ter essa exclusão mesmo, né? Para ter essa exclusão, meio que tem tinha um personagem do Chico Anísio, de muito tempo, né? que passava na televisão, que eu não vou lembrar o nome do personagem, que ele fazia, que ele não gostava de pobre, e essa política que é colocada, dizer, vamos acabar com a pobreza, como é que socialmente, como é que estrategicamente é colocado, vamos acabar com a pobreza matando os pobres, fazendo um processo de higienização. Então, isso reflete no comportamento das pessoas. Então, isso vai refletir na forma como vai organizar a escola, isso vai refletir na forma como vai ter o atendimento à saúde pública, vai refletir na forma de quem empregar. Dizer, quantas vezes, quando eu ia procurar emprego na minha adolescência, eu estou com 70 anos, então, quando meus 16 anos, que ia procurar emprego, estava lá, estava escrito, tinha que ser bonita, tinha que ter boa aparência. O que é ser bonita? Então, a beleza estava dentro de um padrão colocado, desse padrão de sociedade organizada. Mulher branca, mulher loira, olhos verdes, olhos azuis. É isso que era o padrão de beleza. Não estava perguntando profissionalmente se eu era capaz, né, se era capaz de desenvolver a tarefa ou não. Então, essa mentalidade, ela precisa ser rompida. Agora, para você romper isto, é preciso assim, muito investimento, muita educação. Então, esse ciclo precisa ser rompido. Eu imagino, o quanto, quando eu fui procurar meu primeiro emprego, já tinha toda essa hostilização, então imagino as pessoas que se identificam como né, mulher trans, como homem trans, as pessoas que são homossexual, então isso é muito mais complicador. Mas é fácil de romper, não é fácil de romper, não precisa ter muito investimento no dinheiro para romper, porque nós conversamos lá na Câmara e fizemos um projeto de lei que nos locais públicos, independente se a pessoa fez a retificação do nome ou não, os locais públicos chame as pessoas pelo seu nome social. E o nome social é interessante, Júlia e Sofia, que o nome social ele é utilizado por várias pessoas, mas só é criticado o nome social na população LGBT. Porque até eu fiz um debate na Câmara, quando a gente foi discutir esse processo. O candidato vereador usa o nome social. Se você pegar vários vereadores, tem um nome, mas não é utilizado, né? É utilizado um nome social que ele gosta de ser identificado. Sim. Então, para isso, eles aceitam o nome social. Agora, para a comunidade LGBT, aí tem toda uma discriminação. Então, o porquê? Então, nós vamos perguntar o porquê que existe isso. Então, o projeto que nós colocamos é nas repartições públicas. Então, numa OBS, né, na própria prefeitura, nas UPAs, se as pessoas chegam lá no balcão de atendimento e ela quer ser chamada pelo nome social, é só colocar na ficha, não custa nada. Tá? A mesma coisa, a gente tem conversado com na dirigente de ensino, na questão da educação da escola pública, né, nós temos colocado para ela dizer o seguinte, no diário, oficialmente, tem que estar o nome, mas às vezes o aluno chega para a gente e fala, e não é nem só apenas a questão da identidade de gênero, não. Por exemplo, a pessoa chama-se Maria Josefa. Tá? Ela não gosta que chame de Josefa, ela quer que chame Maria. Ou ela até cria um outro nome, porque ela não gosta do nome dela. Então, o que eu tinha por hábito? Eu tinha por hábito de colocar a lápis lá ali no nome para chamá-la dessa forma. Porque o que me custa, que diferença vai fazer eu chamar aquela pessoa pelo nome que ela quer ser chamada? Então, realmente, as barreiras que são colocadas para superar esse ciclo são deliberados. Então, a questão do documento é caro, né? O processo, né, da cirurgia para fazer a transformação é muito caro. Então, acho que era preciso ter investimento. Às vezes, tem pessoas
que colocam assim, nossa, mas não tem outras questões para pensar e ficar pensando nisto? É verdade, o Brasil é um país rico, o Brasil é um país rico, mas a maior parte da população passa fome. Por quê? Porque estrategicamente ele está sendo organizado para ser um país exportador. Então, nesse sentido, é a dificuldade das barreiras. Então, por isso que esse debate, a gente trazer a público, a gente levar para a Câmara, levar, né, como a Sofia está falando, fazer os debates na escola, colocar no plano municipal, é fundamental para a gente superar mais esses obstáculos que são colocados. Sim, são muitos os obstáculos, a gente sabe. E também outra questão é na área da saúde. Como é a situação da cidade, vereadora? Existe um ambulatório especializado para o tratamento de pessoas trans? Não existe, e quero aqui esclarecer para todas e todos, né, que estão acompanhando, que nós não defendemos que seja a saúde, tem que ser saúde pública para todos, em todos os níveis. Então, essa é a nossa defesa, como a gente defende isso também na questão educacional. O que é preciso, o gestor público, a administração pública, ela precisa ver são as necessidades. São as necessidades. Então, a questão da saúde, é preciso ter investimento em todos os campos. E cada gestor, quer dizer, cada ente público tem que fazer a sua parte. Então, não dá para o município de Mogi das Cruzes arcar com tudo. Também concordamos com isso. Tem o governo estadual, tem o governo federal. Então, tem que ser uma parceria, sim. E no caso aqui na nossa região, eu vou mais além. Tem que ser uma parceria que tem a Condemate, né, que é a confederação aí dos municípios. Então, os municípios têm que sentarem e construírem políticas públicas, seja para a saúde, seja para a educação, para a questão do lixo, para a questão do saneamento, em parceria. Porque o município, a gente tem bairros, que nem na nossa cidade nós temos bairros, que faz divisa com 3 municípios. Então, é preciso construir, dialogar. Mas isso não é feito. Então, no caso da questão desse ambulatório, é que existe um programa que é um programa estadual, que para fazer todo esse acolhimento, para fazer o processo da cirurgia, da transformação de mulheres trans. Então, existe todo um processo a ser conversado, assim, e também não é só com a questão da identidade da mulher trans, não. A gente sabe que, eu não vou lembrar, se eu vou lembrar o nome, mas aquela cirurgia que para você emagrecer, eu esqueci o nome, que as pessoas são obesas e fazem uma cirurgia. Também tem todo um tratamento psicológico. A pessoa não pode, eu quero fazer essa cirurgia e ir lá marcando. Tem todo um tratamento psicológico. Então, são várias ramos que tem para isso. Então, no caso desse processo da hormonoterapia, é preciso ter, assim, pessoas profissionais para conversar, para preparar. Então, o que nós queremos é que o governo do estado de São Paulo, o que nós fizemos uma indicação para o prefeito, e a pedido até do próprio secretário de saúde, que a gente fizesse uma indicação para a Secretaria Municipal conversar com a Secretaria Estadual para que ela coloque esse programa aqui na cidade de Mogi das Cruzes, porque nós temos o AMI. O AMI é do governo estadual. Então, é isso que nós pedimos. E se não for possível colocar lá, ter numa UBS, tem o APS aqui na cidade de Mogi das Cruzes, porque tudo que, às vezes, quando a gente fala de Mogi das Cruzes é a referência para a cidade como Suzano, Poá, Ferraz, Arujá, para as pequenas cidades. A Mogi das Cruzes é a referência. Agora, quando se trata de um programa para o Alto Tietê, está colocado lá em Guarulhos. Então, lá em Guarulhos já tem, se não me falha a memória, desde 2018. Agora, as pessoas, para irem daqui de Mogi até Guarulhos, a dificuldade é maior, porque o transporte não é fácil. Até em São Paulo, até tem mais transporte público muito mais fácil, né? Você pega o trenzão, pega, né, o metrô, e é fácil de você deslocar. Agora, em Guarulhos, fica fora de mão. Então, o que nós estamos pedindo? Que
o governo do estado coloque também esse programa aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Aí ficaria fácil, porque dentro das leis da saúde, quando um tratamento não tem na cidade, o município é obrigado a fornecer transporte. Então, as pessoas que estão fazendo esse processo de hormonoterapia lá em Guarulhos, a Mogi das Cruzes precisa arrumar transporte. Então, olha só a dificuldade. Então, é um pedido e que nós achamos importante que todas as modalidades da saúde, elas tenham atendimento. Nós defendemos isso. Mas só que essa questão desse processo das LGBTs, não tem nada, nem aqui na cidade de Mogi das Cruzes e nem nada próximo. Então, é nesse sentido que nós fizemos essa indicação e vamos batalhar para que isso aconteça. Sim, além disso, Sofia, um assunto muito sério e bem preocupante também é a segurança das pessoas trans. Como você enxerga isso na sua vida e na militância também, toda a coordenação que você faz? Eu vejo a segurança como um problema bastante sério. Eu temo pela minha segurança. Nós tivemos pessoas assassinadas aqui em Mogi simplesmente pelo fato de elas serem trans. E muitos desses casos ainda estão sem solução. Os agressores, assassinos estão soltos. Obviamente, a polícia está tentando solucionar esse caso, porém é complicado. E não é um fato assim, mas em todo lugar é perigoso. Não, nós estamos sendo assassinadas simplesmente por ser pessoas trans. Então, esse é o fator. Não é porque nós estamos em algum local perigoso ou coisa similar. Não, esse é o fato, sermos pessoas trans. Então, e você acha que isso também parte lá do princípio, né? Do olhar da sociedade para vocês? Afirmativo, perfeito. Esse olhar precisa mudar. Ele precisa ser vamos dizer assim, as pessoas têm que ter mais empatia, nós somos seres humanos. Nós simplesmente estamos aqui para viver, ter nossas experiências, sermos produtivos para a sociedade. Não há necessidade de nós discriminarmos pessoas. Nós vimos isso muito na história da humanidade, discriminação por algum motivo ao qual a pessoa não tem controle. E, novamente, eu reforço, não é uma escolha, não é uma opção. Você ser LGBT, você ser homossexual, você ser trans, você nasce assim. Então, nós não temos controle. Não é possível a gente viver no gênero errado. Eu convido as pessoas a fazer esse experimento. Tente. Eu me identifico como homem, então eu vou tentar viver como mulher. Você não vai conseguir. É o mesmo caso de uma pessoa trans. Não é possível, por exemplo, para mim, que eu continuasse a viver na adolescência, vamos dizer assim, como uma pessoa assim, vivendo sempre como um fantoche, sabe, uma peça de teatro. Então isso não é possível. A gente não consegue. Sim, vocês só estão tentando viver a vida de vocês plenamente. E, vereadora, as políticas públicas na área da segurança ainda falta muito? Falta muito. E até eu peguei um dado para ler, para não poder errar, como ela colocou na segurança, que é isso. Quer dizer, as pessoas elas são mortas, são assassinadas só por serem trans, assim como acontece na questão da lei do feminicídio. Mulheres são assassinadas só por serem mulheres. Então, eu vou dar um dado, até peguei para ler para não errar. Tá? Então, dizer que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. As mulheres trans são mais vítimas desse assassinato, mas também a gente sabe que a população LGBT, de forma geral, elas sofrem isso. Então, olha, em 2021, o Brasil registrou 140 assassinatos. E olha, observa para a gente ver essa questão aí dos cortes, essa questão de ser deliberado. De 100 casos, 53% tinha entre 18 e 29 anos, 28% entre 30 e 39 anos, 10% entre 40 e 49 anos, 5% entre 13 a 17 anos e 3% entre 50 e 59 anos. Quanto à raça, 81% das vítimas se identificavam como pretas ou pardas, enquanto 19% eram brancas. 78% das vítimas foram profissionais
profissionais do sexo, né? Então, essa questão do crime de ódio, E a gente sabe que, a partir de 2018, né, com a eleição do presidente Bolsonaro, esse crime de ódio aumentou. Então, tem lei que já foi aprovado, dizendo dizendo a questão que a transfobia, né, é crime. Então, é preciso ser colocado em prática. Então, na questão da saúde, a gente está assim, avançando cada vez mais, bem devagarzinho, avançando para ter aí um atendimento à comunidade, à população LGBTQIA+. Agora, na questão da segurança, a segurança ela está sucateada, como a gente tem dito, né, que os serviços públicos eles estão sucateados, e para a gente resgatar os serviços públicos de qualidade é preciso investir no funcionalismo público, porque é o funcionalismo público que executa os serviços públicos. Então, a gente sabe que a segurança, a gente está tendo problemas, né, em todos os sentidos. Então, a questão de políticas públicas para a segurança é preciso ter, sim. Então, a gente tem aqui na cidade de Mogi das Cruzes, no que se refere à questão da mulher, né, foi criado a lei da Patrulha Maria da Penha. Então, também é preciso ter uma preocupação dentro do aspecto da segurança também para a população LGBTQIA+. Eu acho que isso daí a gente precisava dar um avanço nesse sentido. Acho que nas mulheres, a gente está, de mulheres de forma geral, nós estamos dando um avanço nesse sentido, né? Porque a gente tem batalhado na questão, e aqui em Mogi das Cruzes, nós tivemos várias pessoas assassinadas, e a gente tem o caso da Nathalie, né, de 2020, ela está desaparecida até agora. Até agora a polícia não conseguiu identificar, prender. E a gente sabe que, quando tem vontade, vai para cima. A gente sabe disso, que para a gente conseguir os cães rastreadores, no caso da Nathalie, foi um sacrifício, mas quando a gente tinha ocorrido anteriormente um caso de uma pessoa, né, era uma mulher que era branca, mas da alta sociedade, que os cães foram arrumados rapidinho. Então, a gente sabe que tem endereço, quando a gente fala tem endereço, né, dessa política discriminatória. Então, nós tivemos também, né, a caso da Barbie, né, a Barbie, que foi assassinada, pelo menos o autor do crime está preso, um policial. Quer dizer, se criticam, as pessoas que mais criticam essa questão, né, da população LGBT, mas elas vão lá contratar as pessoas para fazer programas de sexo, mas são as pessoas que criticam. Então, olha a hipocrisia aonde está. E lembrar, né, que a profissão, né, a prostituição, ela é uma das mais antigas. Lembrar, né, as pessoas que têm uma religião, as pessoas que são cristãs, né, lembra a passagem de Cristo, né, Maria Madalena, entendeu? Foi Cristo que foi lá salvá-la, foi Cristo que mandou atirar pedra quem não tivesse pecado nenhum. Então, acho que essa reflexão que a Sofia coloca é fundamental a gente fazer, entendeu? Então, vidas importam, todas as vidas importam. Então, vidas negras importam, vidas trans importam, vida das mulheres importa, vida dos homens importa. As vidas importam, mas nós sabemos que quem tem um poder econômico tem essa facilidade de preservar, porque tem a segurança particular, tem o convênio da saúde, tem a escola particular. As pessoas que são trabalhadoras e filhos de trabalhadoras, elas têm que depender exclusivamente aí do serviço público. Então, a questão dos profissionais do sexo, por que elas são jogadas para isso? É a questão da empregabilidade. Quer dizer, não dão oportunidade, porque se dão oportunidade, elas vão desenvolver. E se não desenvolverem, elas têm que ser mandadas embora, como qualquer profissional que não consiga executar a sua profissão de uma forma correta. Então, o preconceito é muito forte. Então, nesse aspecto, na questão da segurança, acho que a gente precisaria dar alguns passos. Ainda está muito a desejar, mas na questão da saúde,
a gente está construindo devagarzinho aí políticas públicas para atender toda a população e essa população da LGBTs que sofrem uma carga muito grande de preconceito. Certo, vereadora. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu faço um convite para você que esteve aqui com a gente levar essas reflexões, né? De repente falar com um familiar, falar com um amigo, isso é muito importante, né? Além das políticas públicas, partir da nossa consciência, da nossa reflexão também. Quero agradecer a presença da vereadora Inês, muito obrigada por estar aqui com a gente mais um dia. Quero também agradecer você, Sofia, por estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada a você que nos assistiu e nos acompanhou.